Amém, glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Deus, palavra linda, maravilhosa. Que antecipa, governa, é maravilhoso, bom ensinamento. Que a gente possa continuar a nossa caminhada e prosperar nesses dias. Amém? Amados, hoje eu quero trazer uma palavra. O pastor, ele me passou hoje culto e minha pastora, daqui a pouco ela chega. Nosso pastor está trabalhando e a gente vai dar continuidade ao que o Senhor tem hoje para nós. Ontem eu estava em casa, cedo, acho que às 9 horas, e a Bel, eu tenho uma ideia para você. Eu falei, já vem, né? Mulher não tem ideia no sábado de manhã, domingo de manhã, eu falei, cara, certo que isso não tem outro. Aí só que eu já tinha um concerto, 2 concertos para fazer, eu falei, tem 2 concertos, lá vai mais um. Falei assim, ó, vai lá no material e compra, a massa corrida lá e começa a arrumar a mureta, né? Eu falei, nossa, verdade. Isso é verdade, eu acho que eu vou comprar mesmo. E realmente eu precisava começar a arrumar uma mureta lá em casa, né? Quando a gente mora no aluguel, a gente tem que cuidar da casa e a mureta está bem feita. Eu vou começar a amassar, né? Lixar. E aí eu fui no material e eu comecei, né? Comprei as coisas e voltei para casa. Comecei a lixar, né? Arrancar ali as fissuras, né? Para quem conhece, entende como é que massa e tudo. Aí no canto da minha mureta de casa, bem no canto, é uns balaústres de concreto, vários balaústres. Esses mesmos que tem a hora no rio, é o que tem lá na casa. Eu vi que tem uma planta lá. Faz anos, cara. Faz anos. Aquela planta, eu acho que faz já uns 4 anos que está lá. Só que ela dá pequenininha. E sai vários galhos nela de várias cores. Eu olho ela lá e arranco, quebro os galhos. Né, e jogo os galhos. E isso é desde sempre. Desde sempre. E a hora que eu olhei que ela falou assim, e quebrei os galhos. Quando eu quebrei os galhos, ela cresceu de uma forma que ela se amoldou ao balaúso. Começou a desenhar o tronco dela, começou a formar a circunferência do balaúso. E quando eu falei, tá grande esse negócio, vai ser hoje. Eu falei, vamos ver se você sai daqui. Aí eu falei assim, eu olhei assim, falei, já sei, pegar o machado. Aí corri, peguei o machado e o machado meu estava meio frouxo. Aí eu dava nele assim, falei, cara, mas se eu errar, vai quebrar o balaúso. Aí deu umas 2, 3, não deu certo. Aí eu parei pensando, falei, já sei. A marreta, o Hélio e o senhor conhece bem, e a talhadeira. Agora vai sair. Aí é só uma fresta, gente. É uma fresta de 2 centímetros que ela nasceu. Porém, ela se expandiu. Então, eu comecei com muito cuidado com a talhadeira e fui batendo, né? E cancando. Aquele suposto tronco, né? Era o tronco se formando. Era um tronco. Aí eu pensei comigo. Eu não vou devagar, porque eu vou quebrar o balaúso, né? Ele facinho, estava uma carga muito forte. E foi com muito cuidado, eu sentei no chão e fiquei ali, uns 15 minutos, batalhando aquela raiz, cara, e na talhadeira para lá e para cá. Aí de repente eu consegui arrancar ali, né? Enfiei a talhadeira e arranquei aquela última parte do tronco, né? Aí eu sentado ali, fiquei olhando, cansado. Era 11 horas, já 11h30. Eu falei, agora? Aí eu dei uma olhada assim, sobrou só um pouquinho que ia para dentro, né? Da pedra, que é uma pedra embaixo. É construído sobre várias pedras, né? O balaúso é antigo. Aí eu fiquei olhando assim. Aí Deus falou uma frase no meu coração. Ele falou assim, ó. Assim estão os corações. Ainda há raízes profundas serem removidas. Aí eu fiquei olhando aquilo, né? Eu acho que eu estou por a gente escutar muito sobre raízes, né, de amargura e coisas que o nosso coração tem ao longo dos anos, né? E eu fiquei olhando aquilo, né? E, poxa, é verdade. E daí meia hora o pastor me ligou, né? Vai, você precisa que você leve a palavra por causa disso. Eu falei, amém. Ali Deus já tinha me dado a palavra, né, sobre raízes de amargura. E isso foi
Ontem de manhã, sexta-noite, eu chego muito cansado do Curitiba e tomei banho, tudo, né? Tomei um café, deitamos lá, para meio friozinho, né? E eu, na sexta-noite, não tem cabeça pegar a Bíblia, né? Vai pegar na sexta-noite. Eu peguei, só que eu já estava ali na minha de semana, comecei a ler Gênesis, né? Eu vou dar um pé em Gênesis e vou começar a analisar algumas coisas. Aí eu comecei no caminhão para ter a minha Bíblia, aí em casa eu abri a minha outra Bíblia e comecei a ler, né? 13. Aí parei no 4, né? Gênesis 4, que fala a história de Caim e Abel. Quando eu li que logo eu parei, e eu comecei a meditar, eu fiquei uma meia hora na cama olhando aquele texto, não conseguia sair, fechei a Bíblia e fui dormir, né? Comer, né, Adão? Quem está no jejum, né? Já sabe o que é? Começa a dar fome e você já vai procurando algo para comer. Então, mas hoje eu quero ministrar em cima desse texto. Eu creio que Deus me contou esse texto, né? Talvez seja a nossa situação, talvez seja a situação de muitos que nós vamos alcançar. A nossa vida, gente, a nossa vida é feita para ser de pessoas. Você acha, você pode imaginar que você está num lugar e aquilo que você faz não tem importância. Tem importância ao teu bolso, tem importância ao teu patrão. Mas é o contrário, gente. Tudo que você faz é para servir as pessoas. Amém? Então o que a gente precisa entender, né, que a gente tem que estar preparado para liberar uma palavra, o nosso coração tem que estar preparado. Se Deus não colocasse no coração de Gênesis, quando eu estivesse naquela talhadeira ali, eu provavelmente não teria ouvido aquilo, escutado aquilo, porque ainda existem raízes profundas. E realmente, se eu olhar para o lado da mureta, você não vê a raiz, ela está entrelaçada entre as pedras, e ela acha água, ela acha um pouco de terra, e ela se alimenta, são raízes profundas, né, que se alimentam do quê? Daquele estado profundo. Então, mas eu quero trazer aqui, né, Gênesis 4. Se você puder abrir comigo, né, acompanhar comigo, vai ser bênção de Deus. São Gênesis 4. Eu vou estar lendo aqui esse texto. Em Gênesis 4:3 diz assim: e aconteceu depois de uns tempos que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E se agradou o Senhor de Abel de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. E irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. Foi nessa passagem que eu parei na sexta e eu não consegui sair dela. Eu comecei a fazer perguntas, né? Perguntas. Deus, por que Caim se irou de tamanha forma? E eu fiquei ali, né, meditando, né, e o texto continua. O Senhor disse a Caim: por que tirastes? Por que te descaiu o teu semblante? Se bem procederes, não é certo que serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim ao seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei, não sou eu guardador de meu irmão? E disse Deus: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão, derramado na terra, clama-me. E agora maldito és tu na terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, essa não darás mais a sua força. Fugitivo, e a minha tradução fala que vagabundo serás na terra, ou errante, em outras traduções. Então Caim disse ao Senhor: é muito grande o meu pecado, para que eu possa ser perdoado. Eis que hoje me expulsas para longe da tua presença, me esconderei e serei fugitivo.
e vagabundo na terra. E será que qualquer um que me encontrar me matará? Amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar primeiro com essa palavra. Eu creio que o Senhor vai falar ao nosso coração. Senhor, aqui está a tua palavra, aqui, Senhor, está a tua igreja. Nós sabemos, Senhor, que revelações profundas da tua palavra, Pai, pode mudar o curso das nossas vidas, pode mudar o curso, Pai, de uma cidade. A revelação, Senhor, do teu Espírito pode mudar a realidade da nação. Por isso, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Dependemos, Senhor, do Teu Espírito. Venha, Senhor, nos convença do nosso pecado. Venha nos convença, Senhor, da Tua justiça. Venha, Senhor, nos convença do Teu juízo. Nós precisamos de Ti, Jesus. Por isso, nos ajude, Espírito Santo. Nos ajude nesses dias, Pai. Os dias não são propensos. Os dias, Pai amado, são maus. Mas nós sabemos, Senhor, que em Ti nós temos mais do que vencedores. Por isso, Pai, eu oro a Ti e declaro, Senhor, que a bênção do Senhor repousa nesse lugar. Que a revelação do Teu Espírito, Pai, nos conduza nessa hora e nessa ministração. Em nome de Jesus. Então, amados, para dar uma introdução aqui, para você entender o que eu estou construindo, quero construir com vocês essa noite. Eu presto bastante atenção, peço a atenção de vocês, porque a palavra ela exige uma concentração. Amém? E a gente sabe que Satanás ele é o quê? O roubador das sementes. Ele rouba as sementes, ele rouba as palavras. Entendeu? Cai no esquecimento, você não lembra o que foi ministrado, você lembra pouca coisa. Por isso, amados, é importante a gente ter atenção, né? E reverência pela palavra. Caim, gente, o nome de Caim ele significa canto fúnebre. Sabia? Caim também significa lança de morte. Né? Mas dentro do nome Caim, o hebraico ele é formado por letras. Né? Cada letra tem um significado. Dentro do nome de Caim tem duas letras. E uma se chama Yud, que significa a mão. A mão, gente, a mão ela gera ação. Né? A mão é para você abençoar, a mão é para você trabalhar. A mão é para você corrigir, cortar. A mão é para você abençoar. Essa é uma das letras de Yud. Significa mão, significa ação. E a outra letra significa Nun, significa vida. Dentro, gente, do nome de Caim, tem um nome que se chama ação em prol da vida. O mesmo nome tem canto fúnebre, né? Lança de morte, tem tudo a ver com o que ele fez, né? O cara tirou a vida do irmão. Mas dentro do nome dele, gente, existe uma revelação, que era uma ação em prol da vida. Né? E o significado de Abel é filho. O significado de Abel é filho. Então, gente, Gênesis 4 conta essa trajetória. Eu estou na introdução para vocês entenderem. Gênesis conta essa trajetória de Caim na presença do Senhor, de sua geração. Está em Gênesis 4. Depois você lê com calma. Então, Caim, gente, foi um homem que tinha todas as oportunidades para ser um grande homem de Deus. Mas ele pôs tudo a perder. Caim teve filhos, gente, excepcionais. A gente não tem que olhar esse Caim como um assassino, não. A gente tem que olhar para a Bíblia que diz sobre Caim. Ele tinha uma geração de gente que tinha habilidades herdadas do seu pai. Né? Eles eram construtores, gente. Caim construiu uma cidade e colocou o nome da cidade de Enoque. Construtores, olha só. Eita, eles tinham habilidade, gente, também eles eram hábeis na construção de tendas, gente. Eles entendiam de como lidar com o gado. Hoje, gente, o gado ele é confinado, né? Pasto, geneticamente, né? Trabalhado, melhorado. Os
capins, a ração, tudo top, gente. Certo? Mas naquele tempo não, gente. Naquele tempo era diferente. Exigia uma grande habilidade para lidar com esses animais. E esses filhos tinham essa capacidade. Eles eram, gente, Gênesis 4 ele fala que eles eram músicos. Eles eram músicos exímios, gente. De qualidade. Né? Se colocasse aqui Rafa e os filhos de Caim aqui, meu Deus do céu. O Rafa já explode, né? Na bênção aqui com nós. Temos orado aqui. Nos envia aqui de ser feitos instrumentistas. Estão aí, gente, nessa cidade. Deus tem falado comigo. Os ceifeiros estão nessa cidade. Eles vão vir. Eu tenho orado por isso. O Senhor tem me O Senhor tem me acalmado no meu coração. Exímios, gente, músicos exímios, ele dava com os gatos. Ele gerou, gente, mestres de toda a obra de cobre e de ferro. Os caras entendiam, gente, como derreter ouro, como derreter prata, chumbo, como fazer arte. Exímio, gente. Você acha que tem um filho desse ali? O melhor serralheiro dessa cidade, mexer com ferro. O melhor ourives dessa cidade, saber trabalhar com ouro, com joias. Isso é habilidade, gente. Eu não sabia. Eles entendiam a temperatura, 1000 graus. Eles entendiam tudo, gente. Estava contido nessa geração. Em Gênesis, relatado em Gênesis 4, do 17 a 22. Caim, gente, teve o privilégio de ouvir Deus audivelmente. Caim, gente, foi a terceira pessoa nessa terra. Adão, Eva, Caim. Privilégio, gente. Fala sério. Caim foi um homem excepcional. Excepcional. Mas, em algum momento, gente, ele se perdeu, entendeu? Algo tirou ele do seio de Deus. Caim foi instruído, gente, por Adão, quando crescia, e ele ouviu: olha filho, Deus vinha, e na viração do dia ele conversava comigo e a tua mãe, no jardim do Éden. Ele pôde ouvir isso, gente, do próprio Adão, a testemunha ocular de Deus ali naquele tempo. Ele ouviu, ele foi instruído, gente, por Eva, a ouvir o Senhor, porque ela mesma havia sido enganada pela serpente. Ele instruiu o filho: olha, cuidado, existe um espírito, e ela foi instruindo Caim. Com certeza Abel cresceu junto com esse ensinamento. A Bíblia não fala como um nasceu, a distância de tempo. Eu creio que eles nasceram muito próximos. Eu creio que eles cresceram juntos, pelo que dá para entender no texto. Mas esse é um detalhe. Mas ele foi instruído, gente. Ele foi ensinado as consequências de desobedecer. Ele falou: ó, filho, desobedecia. Ele falou: não come. O pai e a mãe comeram. E o que aconteceu? A terra foi amaldiçoada pela nossa atitude. Coisas difíceis vão ser. Daqui para frente vai ser difícil. Mas você precisa ouvir: não desobedeça a Deus. Gente, quer instrução melhor que essa? Do próprio Filho de Deus, que é Adão, o primeiro homem da terra, e da própria Filha de Deus, que é ela. Mas ele se deixou, gente, ser guiado por atitudes, que levaram para fora da presença do Senhor. Gênesis 4,16 fala isso. Então Caim, gente, tinha tudo para dar certo. E a proposta de hoje que eu quero trazer que são 4 atitudes que geraram raízes de amargura na vida de Caim. E também 4 atitudes, gente, que eu e você, como igreja na terra, nós devemos ter para agradar o Senhor. A primeira raiz, gente, de amargura está em Gênesis 4, do 5 ao 6, que se chama a ira. E devido ali ao contexto que vocês já conhecem, Deus não se agradou da oferta. Essa oferta era uma agradou, só que também não foi só da oferta, foi de Caim. Existia uma atitude em Caim que não era
não era a atitude esperada por Deus. Né? Isso gerou uma raiz de amargura em Caim. Constrói comigo o raciocínio, que nós vamos entender. E essa raiz, gente, no sentido diz que Caim irou-se, né, fortemente. Você já pegou a gente com ira, gente, com raiva? Você já presenciou uma pessoa com raiva na rua? Ninguém segura ela. Você não pode compreender, você vai falar com ela, ela vai em você. Você está atrapalhando a vida dela. Né? Não tem como você segurar. Né? A gente morava lá em Curitiba, o Hélio morou em Curitiba, né? Nos tempos das vilas, né? Das inícios de Curitiba, o Hélio morou, eu morei. Né? O Hélio morava numa vila muito perigosa. Eu morava também pancada, cara. Chama muito próximo da vila Nossa Senhora da Luz. Era uma vila. Gente, tráfico, morte. E lá, gente, lá tinha bastante gente lá. Lá se resolvia tudo na base da bala, né? Vamos falar assim. Gente irada, gente com ódio. Mas Caim aqui, gente, deixa essa raiz de ira entrar dentro dele. Isso foi construído dentro dele. Né? E a ira, gente, ela gera frutos também. Ela gera frustração. A frustração, gente, ela é uma sensação de incapacidade. Né? Diante de desgostos sofridos. Né? Diante de obstáculos difíceis de ultrapassar. Né? Que impedem de chegar aonde se deseja. A frustração, gente, ela ocorre quando identificamos um erro entre aquilo que eu planejo alcançar e o que realmente aconteceu. A gente se frustra. Entendeu? Um dos frutos da ira é a frustração. Você planeja algo e você vê, não deu certo. Não foi isso que eu planejei. E isso também, gente, eu estou falando isso no natural, mas quando você fala de reino, gente, quantas pessoas estão com raízes aprofundadas e frustradas. Frustrado com a igreja, frustrado com o irmão, enfim, falado para ela planejou um casamento, e o casamento não foi aquilo que era. Frustração. E essas pessoas precisam lidar com isso. Né? E esse fruto, gente, de frustração é decorrente da ira. Caim, ele não levou, gente, em consideração, né, que aquela atitude de ofertar, ela era importante para o Senhor. Deus tinha um jeito para se ofertar. Não vou entrar em detalhe, mas ele tinha. Porque senão ele teria aceitado muito fácil. Né, Caim? A oferta. Os frutos da terra, é lavrador, vencedor, a gente faz. Não era qualquer otávio, não era qualquer quiabo que ele levou, não. Quiabo. Giló. Otávio sempre leva para nós, amamos, né, mãe? Ou seja, conhecia, olhou e viu mesmo, esse aqui é o Giló. Você acha que ele foi levar a Giló bichinha para lá? Não, isso é chato, não. Coisa boa. Então Caim sabia, gente, que ele estava levando. Só que também ele sabia como que era para ser agradável. Ele foi frustrado, não foi. Eu levei, Deus não aceitou. Então ele se frustrou, ele irou-se. Então, gente, outro fruto que gerou no coração de Caim foi a rejeição. Dentro de si contra Deus, possivelmente contra o seu irmão. Ele achou culpado, né? Ele achou culpado. O erro dos nossos dias é achar culpado por aquilo que é nossa responsabilidade. Eu preciso, gente, assumir os meus erros, assumir os meus compromissos que eu fiz. E arcar, vai doer, pai? Porque eu assumi o compromisso. Então eu preciso estar atento para que a rejeição não entre no meu coração, como entrou no coração de Caim. E no verso 5 diz que ele se descaiu do seu semblante. A sua face, gente, ela não foi mais a mesma. A partir daquele dia,
ele fechou a cara, não é assim que fala, a sua face mudou, ele não estava triste, ele estava enfurecido, e o seu semblante transparecia aquilo, revelava aquilo. Né? Quando as pessoas se encontram na rua, que está com essa cara, essa expressão, depois vê a pessoa triste, você olha, não está triste, essa pessoa não pode, você vê no olhar, está triste, é quando ela está rejeitada, frustrada, irada, você vê na face dela. Isso aconteceu com Caim. Isso foi se prolongando no decorrer dos dias. Né? E também outra coisa que aconteceu com Caim foi a falta de aprovação. Caim não foi aprovado por aquela atitude como pessoa, e a sua oferta também não foi recebida. Então isso gerou outro fruto da ira, que se chama falta de aprovação. Mas a palavra a gente nos ensina que a gente deve aceitar a correção do Senhor. Deus estava corrigindo Caim. E essa correção, gente, é para nós se tornar participantes da sua santidade. É o que diz Hebreus 12, 6, 10. Dos 6 ao 10. Tiago também, gente, nos diz em Tiago 1, 19 21, né, diz assim, ó: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para ir falar, tardio para irar. Gente, é o meio-irmão de Jesus falando. Alguém, ó, íntimo de Jesus, caminhou com Jesus, meio-irmão de Jesus, o apóstolo Tiago. E ele diz assim, ó: você precisa ouvir mais, você precisa pensar mais em falar. O sanguíneo, né? Eu sou sanguíneo, né? Duro ser sanguíneo, gente. Duro. Já aprendi as duas aqui. Porque o sanguíneo ele quer o quê? Pedro era sanguíneo, certo? Ele falava mesmo. João ele tinha um quê de sanguíneo, né? Queria mandar fogo em cima das pessoas. Ou seja, você vai e fala, mas Tiago não fala, ó, você precisa ouvir mais, você precisa pensar para falar. Você tem que, a ira, gente, cuidado, você pode se irar. Ou seja, tardio você se irar. A situação não vem. Amém, gente? E por que a ira do homem não produz? Né? E porque a ira do homem, ela não produz o quê? Ela não produz e não opera a justiça de Deus. Né? Pessoas que vai pela razão, gente, não consegue. Ela vai parar, ela vai bater de frente com a sua razão. A sua razão não vai te levar um passo adiante. Você vai ser confrontado, né? Você vai ser corrigido pelo Senhor. E a palavra nos garante isso, gente. Né? Que a gente deve rejeitar, né? Toda imundícia, né? Toda a superfluidade de malícia. Né? Cuidado com a malícia, que a malícia é sorrateira. Né? A malícia ela vai entrando na tua mente, nas vozes de conversa. Cuidado com a malícia. Preciso estar atento. E eu preciso receber com mansidão a palavra. A palavra de Deus em voz enxertada, ao qual pode salvar a nossa alma. Então o que a gente aprende, gente, nesse primeiro ponto, que Hebreus 12, Tiago 1, é que Deus sempre vai dar um tempo para a sua correção surtir efeito. Ele vai dar tempo. Como deu para Caim. Deu tempo ou não deu? A gente lê ele muito rápido, poucos versículos, a gente já reconheceu tudo rápido, né? Mas não, gente, houve tempo para se arrepender. Para que ele chegasse até o homicídio, houve tempo. Deus interviu, a gente vai ver. Então o que a gente aprende, gente, é isso, né? Que Deus ele vai nos corrigir, mas também que a gente deve aceitar a palavra dele, enxertada. Né? Talvez o Otávio conhece melhor. O enxergo, o que ele é? Ele é uma árvore frutífera, que é tirado um galho frutífero, vai numa planta que não está produzindo, né? Essa é a teoria, né? A lógica, e você enxerga galhos
gera frutos bons naquela árvore que não gera frutos. Isso se chama enxerto. E aquela árvore começa a produzir o quê? Novos frutos, frutos bons. E a palavra, gente, ela vem em nós. Jesus vem em nossas vidas, corta os galhos. Ele enxerga a palavra em nós. Em áreas da nossa vida que precisavam ser cortadas. Ele corta, ele enxerga a palavra. Para quê, gente? Para que novos frutos sejam gerados. E esses novos frutos, gente, que é a sua palavra, que é o seu espírito, eles vão gerar o que? Salvação na nossa vida. Então, esse primeiro ponto fala disso. A segunda raiz, gente, é que ele não ouviu a voz do Senhor. Gênesis 4, 6 ao 7 diz isso. Por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Por que ele diz assim, se bem procederes, olha o conselho de Deus, se bem procederes, não é certo, serás aceito. O Deus está ali, gente, falando para ele, olha, cuidado, algo pode acontecer na sua vida. Eu estou te falando, cara. Deus, gente, na sua misericórdia, ele vem e ele repete, olha essa coisa incrível. Ele repete o que acontecia no Éden. Ele vem e fala com Caim. Você já pensou em receber Deus e parar e você estiver dentro do seu quarto e Deus fala assim, olha, assim, por aqui. Você não mudaria na hora, gente? Você não tomaria uma nova posição na hora? É por isso, gente, que a gente insiste. Lê a palavra. A palavra é a lâmpada para os meus pés, é a luz para o meu caminho. A palavra é a iluminar de nossos filhos. Mas Caim teve esse privilégio, gente. Deus ele vem e fala, Caim, por que você se tirou? Por que você está com essa face mudada? Carrancuda, Carrancuda, aquela cara feia. Deus estava, gente, persuadindo Caim a repensar os seus sentimentos. O seu coração ele se tornou insensível à voz do Senhor. Quantos de nós, gente? Quantos de nós, por algum motivo, se tornou insensível à voz do Senhor? O que é estar sensível? É estar atento, gente. Você é um ser espiritual. Você não é um corpo com uma alma aqui andando nessa terra. Não. Você é um espírito que tem uma alma e habita no corpo. Você não está solto aqui nessa terra. Você tem origem, gente. Nós a origem é o céu. Mas tem origem. A nossa origem é celestial. E nós estamos deixando, gente, a alma da gente ficar mais alta. Deixando a gente assim, uma questão geral. O quadro não está muito bom. Começa a olhar as mídias e você vê que as gerações elas estão frustradas. Elas estão indo por um caminho de confronto. E o Brasil está no caminho também de confronto. As guerras estão acontecendo. Talvez você não viu, mas existe mais de 7 guerras no mundo acontecendo agora. Cristãos estão sendo mortos agora. Cristãos estão presos por professar a sua fé agora, condenados a 20, 30, 40 anos, 50 de cadeia por professar a sua fé. Então os tempos estão se findando. E essa rede de amargura, gente, não ouvir a voz, e Deus continua ali no 7. Se você proceder bem, você será aceito, cara. Olha só, gente. Imagine o Cristo de Deus. Na hora você muda, é impossível. Você mudar. A pessoa está com um plano arquitetado. Deus falou, olha, não vai dar certo. Não faça isso. E o Senhor fala, existe um caminho que você, Caim, pode refazer. Há tempo de se arrepender, Caim. Ouça a minha voz. Era basicamente isso, gente, que Deus estava falando para Caim. Deus revela o que estava no coração de Caim. O pecado jaz à porta. Deus fala para ele, volta, Caim, limpia o teu coração. O teu pecado está aí, pronto para realizar.
pastor nos ensina que você não adultera hoje. O adultério, gente, ele é uma sequência de ações na tua mente. Primeiro você escuta, depois você olha, depois você concebe na tua mente, no teu coração. Uma vez consumado, gera morte. Então é premeditado o adultério. Ninguém acorda e vai adulterar, ninguém acorda e vai roubar. Né? Estou falando de igreja, pessoas do secular. Ninguém acorda e vai hoje vão roubar lá no mercado. Não é assim. Eles vão premeditando. E Caim, gente, premeditou. Ele precisava soltar aquilo que está dentro dele. Ele precisava culminar aquilo. Né? E Deus ali falando, Caim, não é assim, gente, Deus com a gente. Deus chamando a gente para arrependimento, chamando a gente para santidade, chamando a gente para compromisso. Honrar o Senhor, honrar a presença do Senhor, honrar o Espírito Santo que vive dentro de nós. E Deus revela o que está no coração. E ele diz: sobre ti será o teu desejo. Caim parece, gente. Caim, Deus disse para Caim: pare agora. Sobre ti será o teu desejo, Caim. Pare agora. Antes que as consequências sejam reversíveis. Mas ainda Deus dá um conselho: mas sobre esse teu desejo, Caim, você pode dominar. Ouça, Caim, um conselho, ouça a minha voz. Caim ouviu, gente? Caim ouviu? Não, né? Caim não somente deixou de ouvir, gente, como também ele pôs em prática. O último estágio, gente, daquilo que você maquina. Vou falar assim, vou falar uma palavra diferente. Você maquinou, você programou, você se preparou. Ele pôs em prática o seu plano. Que era o quê? De alguma forma se vingar de Deus. E Abel, como se significa filho, eles entendiam bem, gente, o significado dos nomes. Lá é filho. Só que mal sabia, gente, que Caim era uma revelação do sacrifício de Deus. O filho morrendo e derramando seu sangue na terra. Ele não sabia. Se tivesse ouvido Deus, gente, a história de Caim seria diferente. Quando Jesus vai, nos 3 dias de que ele está no seio da terra, ele prega aos espíritos em prisões. Ele prega. E havia uma geração salva por Deus nesse lugar, mas também existia uma geração condenada. Caim estava lá, uma geração condenada. Ele perdeu uma chance, gente, de eternidade. E é maravilhoso pensar dessa forma. Mas, gente, 2 Coríntios 6, 14, no 18, fala ali de 2 Coríntios 6, 14, de Bíblia Nova, daí eu não consigo folhear. Abriu o certinho. 2 Coríntios 6, 14, gente. Se você tiver coragem, você abre também. 6, 14, olha só. Tem 4 versículos aqui, gente, que pode mudar a nossa maneira de ouvir o Senhor. Vamos ver? Vamos lá então. Diz assim: não vos prendeis a um jugo desigual com os fiéis, porque que sociedade tem a justiça com a justiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: nele habitareis e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Gente, esse texto aqui ele te dá 4 princípios fortes para cuidar com a raiz e a amargura. Nesse texto aqui, gente, ele diz que a gente deve cuidar para não se associar com os incrédulos. Isso é sério, gente. Ele diz que a gente não deve ter comunhão com injustos. O que é injusto? Tudo aquilo que
Você tem que cumprir isso com a palavra, gente. Amizade é amizade, né? Palavra é palavra. Então ganhe essa pessoa pela palavra, pela tua consciência. Né? E que obra das trevas, você deve evitar as trevas, as obras das trevas, gente. Tá aí, cuidado com as obras das trevas. Ressuscita. Satanás, ele é o quê? Ressuscita, ele é direto, ele é ardiloso, ele sabe aonde agir. Você vê manifestar um demônio nas igrejas, Maria? Não tem mais, né? Percebeu? Percebeu a estratégia de Satanás? Parou-se aquela manifestação de demônios. Hoje ele trabalha aqui. Ele trabalha no contexto da informação. Ele vai tirando a autoridade dos pais, ele vai tirando o poder da palavra, ele vai colocando outras coisas. Satanás, gente, ele é um agente 24 horas para te derrubar. Não brinque, não brinque. Não brinque. A tentação está diante dos nossos olhos. Eu estou na rua, gente, eu vejo. Você é tentado a todo momento. Satanás sabe isso. Ele quer que você caia. Por isso que Paulo ele alerta, né? Cuidado com a idolatria, né? Cuidado você amar muito, né? Não é o que nosso jogador veterano ele faz, tá? Nosso irmão ele joga futebol domingo para manter a sua saúde, maravilhoso. Mas cuidado com a idolatria do futebol, gente. O Brasil é um país idólatra. Ele idolatra o futebol, ele idolatra o samba, ele idolatra as músicas sertanejas. E aí vai, não sei nem falar, né? Porque muitos de nós viemos de lá, né? A gente conhece esses. Né, Otávio? A gente conhece esses meios, a gente já teve lá. A gente sabe que aquilo ali é uma mentira de Satanás. Nós estávamos indo para onde, gente? Para onde cair está hoje. Está morrendo espiritualmente. O Senhor veio e nos resgatou. Então, Paulo te dá essa orientação, gente. Porque nós somos esse santuário. Jesus habita dentro de nós pelo Espírito Santo. Então eu só posso, gente, ouvir o Senhor. Olha só a revelação. Se eu rejeitar esse jugo, ou seja, o que é jugo? Já expliquei uma vez, vou explicar de novo. Aquela canga, né, de boi, e colocava o pescoço dos bois para lá. E o agricultor ia. Você tinha que andar com aquele jugo. Né? Você tinha que acompanhar. Se você vê o boi, acompanha o outro. Eles podem falar, cuidado, vocês estão acompanhando. Cuidado, Coríntios, da igreja de Corinto. Você está acompanhando esse jugo igual. Então preciso rejeitar, gente. Essas raízes, elas vão crescer. Ela entra com uma semente, depois ela cria uma raiz, depois ela forma um tronco, ela gera os galhos, as folhas, depois vem o fruto. A consequência daquilo que eu posso estar gerando dentro de mim. Então preciso estar muito atento. Hoje eu tenho percebido as pregações. As pregações elas são mais de alerta para a igreja, né, que exortação. Né? Pode ver? As ministrações, se olhar na internet, você vê que as pessoas saíram do nicho de pregação, elas estão pregando sobre santidade, sobre ter comunhão com Deus. Porque, gente, se você não estiver preparado, você pode falhar. E Paulo nos orienta isso, né? Para que a igreja, como a igreja estava na presença, como a igreja do Senhor está na presença de Deus, Caim também estava. Estava ou não estava? Ele estava ali. Ele tinha acesso a Deus. Eu não me pergunto como acontecia, mas havia um tempo específico em se buscar o Senhor. Então Paulo alerta essa igreja, gente, a batalhar pela fé em Cristo. Né? E assim nós devemos, gente, ouvir o que está na palavra. Ouvir o que Jesus, o que os apóstolos, né, o que os santos do Antigo Testamento nos deixaram. A terceira raiz, gente, que foi gerada no coração de Caim foi a obstinação, gente, do coração.
O versículo 8 fala assim: e falou com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Mas uma pessoa obstinada no coração, ela vai até as últimas consequências para que seu plano se realize. Caim é o maior exemplo disso. Ele foi até últimas consequências. Ele não ouviu o Senhor. Ele tapou os ouvidos. Essa raiz de amargura já estava no coração dele. Ele foi até as últimas consequências de matar o seu irmão. Então essa pessoa, gente, ele é arquiteto, ele desenvolve longos dias para que aquilo que ele estava arquitetando saia de dentro de si e se torne realidade. Nada o impede. E no caso de Caim, gente, nem o bom conselho de Deus, nem a sua voz pôde mudar a obstinação do seu coração, a ponto de tirar a vida do seu próprio irmão. O obstinado, gente, tem a sua visão fechada. O obstinado tem seus ouvidos fechados. O obstinado, gente, tem um coração endurecido. Não entra nem uma palavra. Converse com a pessoa obstinada, uma pessoa amargurada. Queria que você já tivesse experiência. Pessoas próximas. Ela não quer te ouvir. Ela fala, sai daqui, não quero te ouvir. Quando eu falei para uma pessoa íntima minha, muitos anos atrás, ele falou assim: vocês falam demais. Eu dei um conselho para ele, era uma pessoa bem íntima. Só que ele não recebeu, por quê? Ouvidos tapados. Paulo fala que Satanás ele segura o entendimento das pessoas. Existe uma cegueira espiritual. Ouvidos tapados espirituais. Existem corações obstinados. Caim teve esse coração, gente. Mas também a palavra nos dá um outro caminho, o caminho da reconciliação. Mateus 18, 15. Diz assim: ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Se ele não as escutar, dize à igreja. E se também não escutar a igreja, considere como um gentio, como publicano. Em verdade vos digo que o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu, no meio deles. Gente, existe o caminho da conciliação. Jesus ele nos dá esse ensinamento, o caminho do perdão. A coisa mais difícil é o ofendido perdoar. O ofendido ele é retraído. O ofendido ele vive na própria ferida dele. Ele vive nos seus próprios pensamentos, nas suas próprias vontades. Ele não quer ouvir. Eu digo para você, gente, Jesus ele veio me ensinar sobre essa passagem. Ele disse que se teu irmão pecar contra ti, quantas pessoas pecaram contra a gente? O que cabe a nós, gente, é liberar o perdão, para que essa raiz não permaneça. Liberar o perdão. Coisa que acontecer passado com pai, mãe, enfim, não vou entrar em detalhes, mas vocês já são maduros quanto a isso. Então Jesus disse: vai você e teu irmão, converse com ele. Não resolveu? Vá você e teu irmão mais 2 ou 3 testemunhas, porque toda a palavra ali falada
seja confirmada, ou seja, analisada. Falar, realmente, meu irmão, você pecou, você errou ali com o irmão. Ele está falando de igreja, você acredita nisso? Está falando de pessoas de igreja. Pessoas que conhecem a palavra, mas elas ficaram ofendidas. Então, nós, como igreja, a gente tem que estar atento ao que a palavra diz. Né? E se ele não ouvir essas testemunhas, ele vai falar para a igreja. O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Amém? A igreja, gente, ela é a referência. Para você ver o quanto é importante que eu vou falar. A igreja era a referência dos céus aqui na terra. A igreja não está dispersa. A igreja era orgânica, ela era organizada, a igreja era busca. Quantos países aí, gente, o evangelho está sendo dizimado. Mas quanto mais dizima, mais cresce. Não é assim que está sendo dito? Quanto mais faraó, é uma figura de perseguição, né, na Bíblia. Afligiu o povo do Egito, mais ele crescia. O povo hebreu, mais ele crescia. A ponto de faraó olhar e falar, esse povo é mais forte que a gente. Né? E ali faraó persegue o povo hebreu. Até que Deus envia Moisés. E a igreja é isso, gente. Ela é, você é a luz aqui nessa terra. Uma das minhas orações, gente, que eu busco é que a gente seja essa luz, esse sal. E as pessoas têm que. Né, minha esposa, ela atende muita gente aqui no estúdio. Ela falou, veio uma mulher aqui, pense numa mulher. Ela transpassa aqui, ela transmite, é visível ali o seu Deus. Foi igual, que testemunho. Isso alegra o nosso coração. Comece a conversar com o crente. Se começou a conversar com o crente, meu amigo, ali vai a conversa. Parece que você conhece aquela pessoa antes, você nem conhece, mas ela por ser crente em Cristo, por amar a palavra, por amar Jesus. Aquela palavra ela flui dentro dos dois como um rio. E quem está à volta, meu amigo, vai só recebendo. Por quê? Porque nós somos a igreja, a expressão dos céus aqui na terra. E assim, gente, como Caim, né? Repetindo, esse processo, gente, que Jesus ensina, ele passa pelo perdão, ele passa pela concordância, ele passa pela testificação de Jesus. Né? Porque Jesus diz no verso 20, porque onde dois estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Jesus está no meio daquela gente. Se Jesus está no meio, não tem como dar errado. Já viu alguma coisa errada se Jesus está no meio? Por que essa igreja aqui tem dado certo? Eu vou falar com Maria e o irmão. Por que deu certo até hoje? Porque Jesus está aqui. Jesus está no meio dessa igreja. Não olhem as circunstâncias. Olhem para Jesus. As cadeiras vazias, elas são só o próximo passo para ser ocupado. Uma cadeira ocupada não tem como ser ocupada. Tem? Tem alguém como sentar aí no teu lugar, Maria? Não, está ocupada. Mas as cadeiras vazias são para pessoas, são para serem ocupadas. Então não olhem para o físico, olhem para Jesus. Olhem para um processo de perdão, de concordância, de testificação de Jesus. Caim, gente, assim como Caim, muitos na igreja de Cristo, eles estão com a sua visão fechada, ouvidos fechados, coração endurecido. O que eu aprendo é que questões, gente, periféricas, ou seja, questões ao redor, ao nosso redor, como por exemplo, coisas simples, cortina preta, né, canções lentas, canções aceleradas, né, vestimenta, corte de cabelo, né, o cara está pegando tênis laranja, igual eu. Isso não é gente se pegar, isso é periférico, isso é uma coisa, cabelo, tamanho de cabelo, isso é comprido, gente. Lá no céu não vai ter um monte de meu cabelo, isso vai ser salvo. Não vai ter. Vou te
vai te cadastrar, a palavra de Deus, que vai te dar o aval na salvação, lá nos céus, os anjos vão olhar para você e vão ver uma coroa de glória. Esse é o aval que vai se dar. Mas nós estamos muito periféricos, muito à nossa volta. A gente tem que cuidar, gente, para mandar o pessoal. Né? Cuide, gente, cuidado, que você pode julgar aquela pessoa. Deixa aquela pessoa pregar do jeito que ela está pregando. Se eles fazem no sábado, fazem no domingo de manhã, se ela pode tomar ou não pode. Periférico, gente. Mas eu não posso, gente, deixar esses periféricos mudar o essencial, que é o quê? Que é a leitura da palavra, né? Que é o jejum, que é a oração, que é o perdão, que é a busca pela presença, que é o serviço pelo ministério. Isso é essencial, gente. Se você estiver no lugar e esse essencial não estiver acontecendo, essa igreja ela tá caminhando no periférico. Ah, mudou agora a posição das cadeiras. Por quê? Periférico, não importa. Não importa. Lá na África, eles adoram se sentar no chão. Não tem cadeira, não tem luz. Não tem ventilador, não tem teto. Não tem água. Ali, ó, é gelada, né? No bebedouro, com filtro, olha só. Lá vem lata na cabeça. 5 caíram para descer. E 5 para voltar. Lata na cabeça. Não tem água. Água suja, barreira. Estão lá sentados no chão adorando. Entendeu? Então a gente precisa ter um coração mais sensível, gente. Pessoas na igreja precisam ter um coração sensível. Raiz de amargura podem estar dentro da igreja, mas elas vão sair no nome de Jesus. Né? E o que eu quero dizer com isso, gente, é que Jesus, gente, Jesus é quem tem a voz final para aquilo que você está buscando. Jesus ele é o final das suas questões. Jesus é o cabeça da igreja. Se ele é o cabeça, nós somos o corpo, certo? E sendo o corpo, nós somos membros. Sendo membros, nós pertencemos uns ao outro. Então hoje a gente quer fazer as coisas fora do corpo, desligado da cabeça. É um evangelho, está sendo um evangelho raso sendo pregado. Um evangelho da emoção, um evangelho da prosperidade. Eu preciso, gente, entender que Jesus é o cabeça da igreja. Muitas pessoas elas vêm para a igreja, você conhece, né? Elas vêm para a igreja atrás de algo. É assim que é pregado uma boa parte do evangelho no Brasil. Elas vêm atrás de algo. Mas a gente deve ensinar elas a estar atrás de uma pessoa. Né? E essa pessoa é Jesus. Nós estamos atrás de algo, gente. A gente está atrás de uma pessoa. Nós queremos agradar a Ele, Jesus. E a quarta amargura, gente, no final. A quarta amargura na vida de Caim foi porque ele não encontrou um lugar de arrependimento. Caim, no verso 9, gente, ele mente para Deus. Ele sabia o que tinha feito. Mas ele não admite sua culpa. Ele falou assim: cadê teu irmão? Aí Deus disse: cadê teu irmão? Não sei. Ele fez isso aqui. Não sei. Só faz isso com os ombros, gente, quem realmente está com espírito de mentira. Cuidado com a mentira. A mentira, ela é... Cuidado com as desculpas. As desculpas, elas podem gerar mentira dentro de nós. Então, gente, se for falar, fale sim. Se for falar, fale não. Porque o que procede disso é do maligno. É tão simples, gente, a palavra, é tão simples de viver, mas a gente, para querer agradar, às vezes, o patrão, uma pessoa, uma esposa, a gente dá um somebody love, né? E a gente fala outra coisa, mas não fala o que é que falar. Esses dias Deus falou para ele, mas não é isso. Deus falou para ele, você falou isso, mas não é isso. Só que eu dei uma desculpa, né? É uma desculpa profissional ali, eu não menti,
Mas eu omiti, olha para você ver isso. Meu Deus, omiti uma informação. Eu falei algo, contornando, né? Contornei, ou seja, gente, entendeu? É uma mentira quase escancarada. Né? Mas eu contornei, eu omiti informação. Deus falou, mas isso não é isso. O que é, né? Falei, Deus. Aí na aula, eu menti. Eu preciso admitir. Cuidado com as desculpas, cuidado com as omissões. Cuidado quando ligar e falar, não está em casa. A pessoa está. Quando ligam cobrando, né? Não está em casa, a pessoa está. Fala, não pode atender agora. Você mentiu? Não. Ela não pode. Por quê? Porque ela está fazendo outra coisa, ela não quer atender. Você fala, não pode atender. Mas você fala que não está, você está o quê? Omitindo a informação. Você está contornando a verdade. Né? A pessoa mora aí? Não. Mora, pô. Eu disse que mora, ele disse sim. Não, sim, ela mora. Mas no momento ela não pode te atender. Ou seja, assumir nosso compromisso, nossas responsabilidades. Mas, gente, Caim, ele sabia do que tinha feito. Mas se Caim, gente, tivesse confessado, não, Senhor, fui eu. Olha para você ver a conversa mudando. Porque pequei, Senhor, me perdoa. O Senhor, gente, perdoaria Caim se ele se arrependesse? O que vocês acham? Uns acham que não, uns acham que sim. Legal? Isso é bom. Gente, com certeza ele perdoaria. Ah, mas tirou a vida. Ele perdoaria. Ele, gente, não seria tão maldito. Deus amaldiçoou para isso. Era só mentira. Era só homicídio. Ele amaldiçoou. Ele não encontrou um lugar de arrependimento, que é a quarta raiz de amargura. E seja, as consequências, se ele perdoaria, mas as consequências também o acompanharia. Deus não ia isentar dele. Agora eu vou te abençoar, você foi perdoado. Deus não ia fazer isso. Deus seria injusto. Ele perdoaria, mas a consequência do homicídio, gente, recaía. Deus falou, o sangue do teu irmão grita, e clama a mim. A consequência do sangue de Abel sobre as mãos, ele disse que ela está nas suas mãos. A consequência não ia ser pagada. O perdão viria, mas a consequência também ia continuar. Mas ele ia ter que lidar todos os dias. Caim como um homem na presença de Deus ia ter que lidar com isso. É por isso que a gente fala, poxa, o cara matou. O cara se arrependeu. Pô, mas vai ser salvo? Isso é sacanagem, não é, gente? Nós não somos julgadores. Apontar o cara é um assassino. Ele não merece. Não, na minha igreja não. Gente, Deus perdoou aquela pessoa. Mas a consequência do roubo, homicídio e outras coisas vai ter. E essa consequência, a gente vê de uma forma muito triste, né, de Caim. Caim, essa maldição recaiu sobre os seus filhos. A palavra diz, gente, que Deus ele visita a iniquidade, está em Êxodo 5. Ele visita a iniquidade, ou seja, os pecados feitos pela pessoa, essa iniquidade, pecados repetidamente feitos. Deus fala assim, olha, eu vou visitar a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. É Deus falando, antes de ter os mandamentos. Deus fala em Êxodo um pouco. Mas ele diz também que faria misericórdia até milhares de gerações para aqueles que o amam. Caim, gente, olha para você ver, é tão revelador isso. Caim teve 5 filhos. A geração de Caim gerou 5 filhos entre as suas irmãs, mas ali o foco era o homem. Ele gerou Enoque.
ele gerou Irade, ele gerou Meujael, ele gerou Metusael, ele gerou Lameque. Né? Só para vocês entenderem rapidamente. Né? Enoque significa dedicado. Né? Irade significa passagem rápida, né? Fugaz. Meujael significa destruído por Deus. Metusael, melhor pouco, significa homem de Deus. E Lameque, o último, citado na Bíblia, o último. Lameque seria o quinto homem da geração de Caim. Significa aquele que fica por baixo, pobre e sem esperança. Olha para você ver, gente, o nome dos filhos de Caim. E Lameque ali, quando você lê o texto, Lameque ele solta uma sentença, né? Uma sentença com as suas próprias palavras. Ele diz assim, ó: disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila: ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, escuta as minhas palavras, porque matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. O que Lameque estava aqui, gente, transmitindo? Ele estava transmitindo aquilo que estava lá em Caim. Houve um ódio de Caim com Abel. Essas palavras aqui não é de Lameque, essas palavras são de Caim. Um jovem me pisou. Eu matei um jovem que me feriu. Houve uma raiz, gente, na geração de Caim. Deus visitou a geração de Caim, até a 4ª geração. E a 5ª, a gente tem mudado de posição. Lameque é a 5ª geração, ele não mudou. O que ele falou? Que Lameque seria vingado 70 vezes 7. Ou seja, entre outras palavras, aquele que tentar me matar vai ser vingado 70 vezes 7. Para você ver. Mas a 4ª geração, o pai de Lameque, que se chama Metusael, ele chamava homem de Deus. Olha o nome do cara, Metusael. Então ali na 4ª, Deus visitou ou não visitou a 4ª geração de Caim? Visitou. Ao tanto que essa 4ª geração desse homem se chamou homem de Deus. Porque a palavra diz que ele visitaria até a 4ª geração, mas ele abençoaria 1000 gerações, ou milhares, para aqueles que o amam. É a palavra, gente. Não tem como fugir dela. Então, resumindo, gente, a consequência de uma raiz de amargura, ela acabou com a geração de Caim. Creio que depois de Lameque e suas mulheres, a geração ela foi um pouco mais adiante. E ali, né, você vai estudar história, chegou Noé, a situação não era boa naquele tempo. Mas ele libera essa sequência, gente. A raiz de amargura já está vindo. É muito sério isso, porque eu falo isso com propriedade. É porque eu fui até onde originou a minha família. Até onde foi, onde começou. Fui lá na minha quarta, na minha terceira, na minha primeira, na minha quarta, só quarta. Eu fui até lá, até o meu bisavô, avô, mãe, e eu fui até o meu bisavô, fui lá e descobri, gente, a Bel estava lá comigo. Ela vinha, ainda era neném. Eu fui até lá, gente. Eu busquei o Senhor, vendo aqui nessa cidade. Eu fui lá. E tudo aquilo, gente, que reinava sobre a minha família. Eu falei, a partir de hoje, cara, essa maldição é quebrada. Eu lançava uma maldição na minha família naquele lugar. Eu falei, a partir de hoje, essa maldição na minha família é quebrada. Eu sou a 4ª geração. E as minhas filhas, aqui, elas não vão receber essa maldição. Olha só aí que poderoso isso. E quando eu estava lá 2 dias, lá eu pude conversar com várias pessoas, países, e lá realmente, tudo que eu ouvia desde pequeno, eles falavam, aconteceu aqui,
foi ali, fizeram isso aqui, isso, aconteceu isso. E eles falavam, gente, eu fui quebrando o mundo espiritual, confessando os pecados do meu pai. Como Ezequiel confessa. Pecamos contra ti, Senhor. Pecamos somente contra ti. E hoje eu estou preparando uma geração, gente. Minhas filhas, tenho 3 filhas. Eu tenho orado por elas, para dar continuidade naquilo que Deus me chamou, né, Bel? Mas eu tomei uma atitude. Eu voltei lá no norte do Paraná. O lugar lá no lugarejo, gente, não tem 1000 pessoas. Peso espiritual. Já sentiu o peso da raça espiritual? Cada 2 noites de casa e não conseguia dormir. O quarto era escuro. E os barulhos em volta da casa eram barulho. Cara, é mato, tudo quieto. Mas um som, gente, de vento, um ensurdecedor. Ficar só que só eu estou nisso. Eu abri o olho, gente, fechava, era a mesma coisa, era escuridão, cara. Falei, mas tu dorme no escuro. Mas imagina, um ambiente pesado. Tomou em volta. E lá eu pude ter discernimentos espirituais do que aconteceu na minha família. E meu pai foi ali, me guiando, né? Eu voltei, aí mandei mensagem para minha mãe, para meus irmãos, tal como meu pai. Meu pai era separado da minha mãe, hoje falecido. E aí eu confessei o pecado da minha família, gente. Entreguei a Deus a minha família, a minha geração. E tudo de peso, gente. Tudo aquilo que eu carreguei com meus irmãos, com a minha mãe, com a frustração, foi deixado ali nos pés de Jesus. Então, resumindo, gente, para você entender o que eu falei agora, que eu mostrei com vocês, né? Que a vida de Caim, ela produziu uma sentença na sua geração. Né? Meu Deus, significava os nomes. Eu vou resumir a geração de Caim. Né? O significado de Caim significa minha vida é morte. Né? Dedicação significa Enoque. Né? Errante e exilado significa Node. Node, gente, é a terra onde Caim foi morar. Node significa exilado e errante. Um lugar ruim de viver. Aqui diz, a minha vida será rápida e passageira. Rápida e passageira. Fui destruído por Deus, meu Jael. Eu deveria ser um homem de Deus, Metusael, mas escolhi ficar por baixo, pobre sem esperança na América. Então, o resumo, gente, da família de Caim foi essa, né, que a minha vida é morte. Né, e eu dedico ser errante e exilado. E a minha vida será rápida e passageira. Eu fui destruído por Deus. Eu deveria ser um homem de Deus, mas escolhi ficar por baixo, pobre sem esperança. Isso é o significado da geração de Caim. Então, Lameque, ali, o último, quinto, que deveria dar um novo início, ele não prossegue. Ele guarda essa história de amargura. Né? E nós, gente, finalizando, nós estamos na geração de 7, a geração de Gênesis 4:26. Né? Nós somos a geração que vem de um povo que busca a Deus. E 7 diz assim, Gênesis 4:26, e 7 também gerou um filho. Né? Depois que morreu Abel, Caim foi exilado, nasce quem? Nasce 7. E diz assim, e 7 também gerou um filho. Esse filho se chamou Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Isso era para Lameque ter feito. O que Lameque fez? Vem 7, o filho de 7 se chama Enos, e deu continuidade. Então nós somos essa geração, gente. É a geração de 7, registrada aqui em Gênesis. Nós somos a geração de Lucas 3:23 e 38. 3:23 diz assim, Jesus, filho de José. E o 38 é a genealogia. E
O 32 diz assim: filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Nós somos essa geração, gente. Nós somos irmãos de Cristo aqui na terra. Nós somos abençoados. Lembra quando eu falei de Êxodo 5? Que Deus visitaria e abençoaria até mil gerações daqueles que o amam. Nós somos essa geração, gente. Chegou aqui nós. Eu tenho que pegar essa verdade, gente. E concluindo aqui, Hebreus 12 fala isso, né, que eu preciso ter cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura, a gente está falando da igreja isso, né, em Hebreus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Olha o que aconteceu com o cara. Se contaminou a geração dele com a raiz de amargura que tinha no coração. Mas nós não, gente, nós somos a geração de Sete, a geração de Jesus aqui na terra. Então o que eu aprendo? Que a caminhada com Jesus ela é feita de renúncia, ela é feita de negação das nossas vontades, ela é feita de perdão, ela é feita de correção, ela é feita de olhar para trás, para dentro de nós e ter a humildade de dizer o que o Salmo 139 diz: sonda-me, meu Deus, conhece o meu coração, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é uma geração, gente, que tem que olhar para dentro de nós e falar: Deus, essa é uma das minhas orações, onde nós temos errado contigo, onde temos pecado contra ti, Senhor, onde nós paramos, onde erramos. Sonda o seu coração da igreja, sonda o coração do teu povo. Por isso que eu quero orar por vocês. Fica de pé, chega.